Se existe um método não destrutivo para descobrir o material de um vaso de pressão. Existe, porém, vamos pensar da seguinte forma: as metodologias hoje aplicadas para descobrir ou para identificar o material de um vaso de pressão, elas são empíricas. Então você tem lá condições de fazer um ensaio de dureza, por exemplo, né, de um material. Você consegue fazer, inclusive, análise química. Existem equipamentos que trabalham com raio-x, que faz análise química de materiais, isso em campo. Mas assim, a principal ferramenta que você vai ter para identificar o material, e aí a gente está falando de classe de resistência, não é simplesmente se é um aço carbono ou se é um aço inoxidável, né? Que isso é muito fácil, você consegue identificar a olho nu. Mas imagina que se você tem lá um equipamento, eu vou colocar aqui um case hipotético. Imagina que você precisa fazer uma reconstituição de prontuário e você tem lá um equipamento que trabalha com 15 quilos de pressão, é um equipamento que trabalha com uma alta pressão, precisa fazer um prontuário com uma PMTA de, sei lá, 18 quilos, né, quilograma-força por centímetro quadrado. Então você precisa realmente de um material mais duro. Você não consegue simplesmente colocar o de menor classe de resistência, fazer os cálculos e gerar, né, um relatório, um prontuário reconstituído. Então, caso você precise identificar o material e a classe de resistência, é o ensaio de dureza em HB que você vai usar. E aí faz uma conta rápida. HB vezes 0,36 para aços doces. Essa é a relação empírica que existe, né, dentro do mercado para que você consiga identificar a resistência do material. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou sem calculadora, sem nada aqui, mas você mesmo pode fazer aí. E já faz na sua calculadora e depois identifica como ficou. Mas seria o seguinte: imagina que você achou lá, vamos fazer uma conta redonda aqui, ó. Você achou 100 HB de dureza, 100 HB de dureza na medição de dureza. Você vai multiplicar por 0,36 e depois você vai multiplicar novamente o resultado disso, multiplicar novamente por 9,81 para que você, que é a aceleração da gravidade, para que você tenha isso em megapascal. Porque o primeiro resultado você vai ter em quilograma-força por milímetro quadrado. E aí, para transformar em megapascal, vezes 9,81, que é a aceleração da gravidade. Então, com o resultado em mãos, você consegue saber qual que é a classe de resistência através do ensaio de dureza, beleza? É isso aí. Então, você consegue sim identificar o material ou a classe de resistência do material através do ensaio de dureza, que é um ensaio não destrutivo. Você pode fazer esse ensaio de dureza através do EcoTip ou, dependendo da espessura da chapa, se o EcoTip não possibilita a espessura muito baixa, você tem que fazer através do Vickers, tá? Dureza Vickers, e aí converter para HB.